Olá, irmãos. A paz do nosso Pai do céu e do nosso Messias esteja cada um dos irmãos que estiver assistindo esse vídeo. Então, irmãos, eu fiquei de ler essa passagem aqui com os irmãos. Numa próxima oportunidade, essa oportunidade chegou. Então, meus irmãos, antes de iniciar o tema aqui, que está escrito em Mateus capítulo 3, do verso 7 ao 12, eu quero falar com os irmãos que eu tenho esse canal aqui com o objetivo de alertar os irmãos, anunciar aos irmãos sobre o sistema religioso. Muitas pessoas estão dentro dele e eu venho fazendo, repartindo o pão da vida com os irmãos para que os irmãos fiquem fortes e possam se alimentar do ensinamento do nosso Messias e conseguir, enfim, caminhar com as próprias pernas e sair, que é o mais importante desse sistema religioso, qualquer um que seja, qualquer um sistema religioso, qualquer uma denominação religiosa. E eu tenho aqui esse canal no YouTube, que é a Luz Resplandece. Lembrando que esse canal é da toda a família, tá, meus irmãos? Vocês podem deixar esse comentário de vocês, que eu sempre vou estar lendo. Quando possível, eu vou estar respondendo ao vivo, então responda nos comentários. E também vocês podem participar, deixarem sugestões para fazer de vídeos. Assim, né, falando de algum falso profeta que tem na Bíblia, que são muitos. Ou sempre está interagindo. E no Facebook, a página A Luz Resplandece. Então, meus irmãos, vocês que não conheçam, se inscrevam no canal, curtam a página. Sempre que possível, compartilhem, que assim a gente alcança mais irmãos. Irmãos que estão dentro dos apriscos e a palavra do Messias chega até eles e eles conseguem em espírito ouvir a voz do Messias, que é a palavra dele, e sair para fora do aprisco e seguir ele. E é um momento que há um pastor e um rebanho que são fora dos apriscos, né, meus irmãos? Então, em Mateus capítulo 3, verso 7 ao 12, aqui é quando o nosso irmão profeta João Batista, o último profeta preparando a vinda do Messias, ele disse assim. Então, Mateus 3, versos 7 ao 12. Vendo João Batista, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo ardente. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em sua mão, e limpará a sua eira, recolhendo seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Essa passagem aqui, meus irmãos, é o profeta João Batista repreendendo fariseus e saduceus. Os fariseus e saduceus são líderes religiosos que existiam na época e que existem até hoje. As pessoas na época tinham seus pastores, seus sacerdotes, seus fariseus, seus saduceus, seus mestres, digamos assim, né? E
Eles saíam lá de Jerusalém, lá da Judéia, e iam ao lugar que João Batista estava ensinando, né? E estava fazendo o batismo dele. E vendo o nosso irmão João Batista isso, olha como é que ele disse dos líderes religiosos: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, meus irmãos, ele fez uma pergunta e primeiro ele disse: raça de víboras. Então, meus irmãos, líderes religiosos, todos, sem exceção, os que enganam, os que estão sendo enganados, os que enganam. Eles conduzem as pessoas à perdição. É muito simples de entender. Na época era fariseus e saduceus. Hoje em dia fariseus, saduceus, sacerdotes. Na época também eram sacerdotes. Eram mestres e doutores da lei de Moisés. Aqueles que instruíam as pessoas a apedrejar, a circuncidar, a fazer um monte de doutrinas do falso profeta Moisés. Moisés nada mais é que o próprio diabo. E também, hoje em dia, tem os padres da Igreja Católica, do catolicismo romano, os chamados soldadinhos de Roma, e tem os pastores das igrejas evangélicas maçônicas gospel. E muito mais, que são milhares e milhares de religiões, de denominações religiosas que conduzem as pessoas à perdição. E aqui, meus irmãos, os falsos profetas, no caso, os falsos líderes religiosos, não, os fariseus e saduceus, vamos dizer assim, que são os pastores hoje da época. Eles ficavam falando de si mesmo: oh, nosso pai é Abraão, nosso pai é Abraão. Como muitas denominações religiosas falam para as pessoas e estimulam as pessoas dizendo que Abraão é o pai da fé. Que as pessoas, eles usam muitas das vezes o exemplo de Abraão. As pessoas têm que sacrificar igual a Abraão, tem que fazer o voto com Deus igual Abraão fez. Sendo que, meus irmãos, como João Batista disse que o machado está posto à raiz das árvores, toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo ardente. Você tem que ver os frutos de Abraão. É bom? Será que os frutos que Abraão produziu é bom? Lembrando que Abraão ele é enxerto, ele quando apareceu lá 3 anjos para Abraão, que no caso são 3 anjos caídos, o dragão, a besta, o falso profeta, que muitas pessoas não sabem, mas que Abraão foi lá, se ajoelhou, lavou os pés de Deus, comeu com Deus, que nada mais é que o Deus desse mundo, que não tem nada a ver com o nosso Pai. Mas as pessoas no sistema religioso, elas são instruídas que era o próprio, vamos dizer assim, Deus falando com Abraão ali. Mas, meus irmãos, a grande verdade é que Abraão foi enganado e seduzido por Satanás, pelo diabo. Sacrificou muitas coisas pro diabo e para os anjos caídos. E por isso vocês analisem o que ele fez, né? Se vocês lerem, vocês vão ver que ele invadia cidades, matava reis, matavam pessoas, roubava despojo, enganou o faraó do Egito, sacrificava crianças, tanto é que ele queria sacrificar o próprio filho, sendo que o nosso pai, em Jeremias falou, um verdadeiro profeta Jeremias disse que o pai nunca pediu sacrifício de crianças, de filhos e filhas, nem nunca passou pela mente do pai pedir sacrifício. Aí Abraão ia sacrificar o próprio filho, né? E se o pai nunca pensou nisso, em pedir esse tipo de sacrifício, entendeu, meus irmãos? Aí por aí vocês conseguem ver, entender que Abraão foi enganado.
por Satanás. Porque Satanás falou para ele: tá vendo tudo? Tá vendo tudo que os seus olhos, toda a terra, que você sai da sua terra aí, vai para a terra que eu vou te dizer. Tá vendo toda a terra? Aí falou um monte de terra e falou: ó, vou te dar para você a terra desse mundo. Aí o mundo foi entregue ao maligno, meus irmãos. E o próprio maligno apareceu no deserto para o Messias e falou: tá vendo toda a terra? Eu vou te dar se você se ajoelhar e me adorar. Notem, vocês veem que Abraão, ele aceitou o que Satanás ofereceu para ele. A terra, riquezas, ele já era até rico, mas descendências, despojos. Enquanto que quando falou para o Messias: ó, o reino do mundo, tá vendo o reino do mundo, todos os seus reinos, eu vou te dar se você prostrado, se você se ajoelhar prostrado e me adorar. O Messias não quis. O Messias falou: adorarás apenas o Pai do céu, somente a Ele. Quanto que muitos falsos profetas do Antigo Testamento, que as pessoas conhecem na Bíblia, foram enganados por Satanás e seus anjos caídos. E por que eu sempre, quando eu falo, quando eu falo um pouquinho das Escrituras, eu também falo dos falsos profetas que tem na Bíblia. Porque na Bíblia conseguimos encontrar partes das Escrituras. No entanto, a maior parte é livros de falsos profetas. E as pessoas são doutrinadas nas religiões pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes, pelos pastores, pelos padres, pelos espíritas, que é tudo uma coisa só. Que a pessoa, tudo que está na Bíblia é palavra do Pai, do Messias. Mas não, meus irmãos, mas não é verdade. No Antigo Testamento da Bíblia, 80% são livros de demônios. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Davi, Salomão. São muitos falsos profetas enganando. Enquanto que 20% são livros dos verdadeiros profetas, que vocês podem analisar. Isaías e Jeremias, por exemplo, vocês podem ler. Vocês vão ver que é o mesmo espírito do Messias e dos apóstolos. E é muito simples você desmascarar, as pessoas identificarem quem são os falsos profetas da Bíblia. Muito simples. No Antigo Testamento você pega os 10 mandamentos. Todo profeta que não cumpriu os 10 mandamentos são falsos profetas, são demônios disfarçados de anjos de luz. Você pega os 10 mandamentos, aí você vem. A base: não matarás. Se o profeta matou, já é um falso profeta. Se ele mandou matar, se ele mandou invadir cidade, roubar despojo, já é um falso profeta. Aí vocês veem, 10 mandamentos: não matarás, não roubarás. Isso daí é uma base muito grande, meus irmãos, para que vocês saibam a verdade sobre os falsos profetas da Bíblia, que são muitos. Então você tem que analisar por aí. No Novo Testamento é verdade, mas ainda assim tem alguns adultérios das religiões, do judaísmo, do catolicismo, do protestantismo. São alguns adultérios, mas através do Espírito a gente consegue entender as Escrituras. O Novo Testamento é tudo verdade, que é o Messias dos apóstolos. O que normalmente eles adulteraram? Adulteraram, falando que... Porque o que acontece? O Messias dos apóstolos, galileus, são galileus. Eles nasceram na Galileia, que é uma mistura de diversos povos, nações e línguas. E
E muitas vezes eles querem falar, eles adulteraram dizendo que o Messias era judeu, que o Messias procede dos filhos de Israel. Só que é mentira, é uma coisa que eles colocaram para poder fazer vocês adorarem um judeu, entendeu? Falaram, eles adulteraram, falaram o Messias é judeu, mas não é. Tanto é que muitas partes da escritura tá o certo, que ele é galileu. Então aí tem o Messias, galileu. 11 apóstolos galileus. Um judeu, o Messias permitiu que ele entrasse entre os 12 apóstolos para mostrar que os judeus, olha o que os judeus vão fazer. Porque quando o Messias foi morto, os judeus eles clamaram lá, os líderes, os fariseus, saduceus, mestres da lei de Moisés, sacerdotes começaram a gritar: nós temos uma lei. Conforme a lei que Moisés nos deu, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho do Altíssimo. Então, os judeus entregaram o Messias à morte. Judas, que era o único judeu, foi o que traiu. Mas o Messias ele quis mostrar pra gente isso. O Messias permitiu que um judeu ficasse entre os dois apóstolos e mostrasse, ó, eu vim aqui, olha o que os judeus vão fazer. Mas por que, meus irmãos? Porque os judeus foram o povo escolhido por Satanás desde o início. Quando o dragão, a besta, o falso profeta, os 3 anjos lá caídos que apareceram lá para Abraão, ele escolhe aquele povo para fazer habitar as suas gerações. Ali começa o plano de Satanás, de escolher suas 12 tribos, de fazer assim seu nome ser conhecido, Israel, Satanás, e enganar multidões de povos, nações e línguas. Então, depois que Judas Iscariotes traiu, que era o único judeu, Messias deixou, Judas Iscariotes pegou, se suicidou, que Judas Iscariotes tinha ido ao sistema religioso, né? E ele já avisava muitas coisas para os líderes religiosos do Messias. Não se assuste, meus irmãos, mas quem mandou matar o Messias foi Moisés, que é venerado hoje nas denominações religiosas. Ele deixou a lei para quando o Messias viesse era para matar ele, porque Moisés nada mais é que Israel. Satanás assumiu o corpo de Moisés, que é o próprio diabo. E como que se coloca, né? Não que o Messias tenha inimigo, mas Satanás se coloca como inimigo do Messias. Aí, ele já deixou ali, ó, quando vier o Messias, Satanás sabia que o Messias ia vir, porque ele já sabia do plano de resgate, de salvação do pai do Messias. Então, Satanás ele deixou, Moisés deixou. Quando vier o Messias, quando ele disser que é filho do Altíssimo, é para matar. Deixou a lei. E os líderes religiosos que seguem à risca essa lei, no caso lá dos judeus, não seguem à risca, né? Ninguém nem consegue seguir essa lei. Mas eles viram ali uma oportunidade de matarem o Messias. Porque muitos estavam saindo das religiões dele, deixando de sustentar os vagabundos, e estavam sendo livres. Aí eles ficaram com medo de perder de perderem como é que eu posso dizer, os membros deles, de serem sustentados nas sinagogas deles. Aí começaram, as pessoas não vão vir aqui mais nos sustentar a gente. Aí começaram a ficar armando esse lado o tempo todo para querer matar o Messias. Multidões estavam saindo das sinagogas deles, estavam sendo livres, estavam sendo curados, livres desse sistema religioso maldito, livres dos falsos profetas. Aí eles viram essa lei de Moisés, que Moisés já tinha mandado matar o Messias, e Judas Iscariote, que era o único judeu que estava entre os 12, foi lá e fechou com os líderes religiosos e arrumaram um jeito de entregar o Messias ao Império Romano crucificar o nosso Messias. Então, meus irmãos,
quando o Messias escolhe Saulo, ali completa os 12 apóstolos. Aí ficou os 11 apóstolos de Galileu, Saulo de Tarso da Turquia, então nenhum judeu, para que vocês entendam que o Messias não tem nada a ver com judeus, não tem nada a ver com 12 tribos, ou 13 tribos, não tem nada a ver com esses falsos profetas que roubavam, matavam e destruíam, que fazem isso até hoje, sendo que nas suas religiões, no seu sistema religioso. Meus irmãos, eu deixei o complemento dessa passagem, não um complemento, e sim o entendimento dessa passagem da Escritura. A luz resplandece, eu deixei aqui repartir com os irmãos o entendimento que eu tenho dessa passagem, para que os irmãos possam analisar, tirar um ótimo entendimento daqui, vocês possam repartir com nossos irmãos assim, o entendimento em espírito e em verdade. Então deixei aqui, a luz resplandece. João Batista foi contra os líderes religiosos e falsos profetas. Nosso irmão preparou o caminho para o Messias começar a ensinar as boas novas do Pai. Após o batismo de João Batista nas águas, o batismo a partir do nosso Messias é com o Espírito Santo e com fogo. A palavra nos limpa por dentro. Que é o batismo agora é com o Espírito Santo, que nos limpa por dentro. Então, meus irmãos, muitas pessoas devem pensar, se eu repito muitas coisas, assim, não repetir, né? Mas está sempre falando do sistema religioso, porque esse é o maior objetivo, meus irmãos, que vocês consigam entender que muitos irmãos estão chegando aí na família, estão sendo alcançados a partir de algum DVD, de alguma carta, estão sendo alcançados a partir dos canais dos irmãos que estão no YouTube, estão sendo alcançados no Facebook, ou seja, por redes sociais, pelas cartas pelas cartas que muitos irmãos têm feito e colocaram nas caixinhas do correio, DVDs que têm feito, deixaram nas caixinhas do correio com os vídeos dos nossos irmãos. E o intento é esse, meus irmãos, que as pessoas sejam livres, deixem de seguir líderes religiosos, deixem de seguir pastores e passem a compreender, a aprender do Messias, o verdadeiro pastor, o bom pastor, que é humilde e manso de espírito, é aquele que deu a vida por nós, o único que pode nos levar até o Pai do céu. Não há outro caminho, não há outra porta, não há, meus irmãos. O único que pode nos levar até o Pai do céu é o Messias. As pessoas estão seguindo os pastores nas igrejas, estão sendo enganadas, estão indo por outro caminho, estão indo pela porta larga. Pessoas estão seguindo padres, estão sendo enganadas, estão indo por outro caminho, estão indo pelas portas largas. Porque o Messias falou que quando as ovelhas ouvem a voz dele, sai dos apriscos, é o momento que há um rebanho e um pastor. Então notem, meus irmãos, um rebanho e um pastor. Sendo um rebanho e um pastor, e o pastor é o Messias, o bom pastor, o único que dá vida pelas ovelhas, o único que pode, o único que salva de verdade, e ele sendo o único que pode
nos salvar, e ele falou que há um rebanho e um pastor, logo, se a pessoa tem um líder religioso, ele é um mercenário, que só quer saber de te explorar e conduzir vocês, quem os segue, na verdade, pro inferno. Então, meus irmãos, eu deixo sempre bem claro isso com os irmãos, que aqui eu sou uma ovelha que estou falando, sempre falando do Pai do céu e do bom pastor, que é o único que nos conduz para a vida eterna com o nosso Pai. Se há outro, meus irmãos, sai fora disso, que o caminho deles, a porta é larga e muitos entram por ela, são muitas denominações religiosas, levando muitos à perdição, muitos mesmo. Então, meus irmãos, em Isaías capítulo 1, verso 13 e 14, nosso irmão profeta Isaías disse: Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. Não suporto festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, o meu espírito as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de suportá-los. Então, meus irmãos, aqui o nosso Pai falando que não suporta isso, meus irmãos. Não suporta as congregações nos sábados, que na época as pessoas faziam igual nos dias de hoje. Nos dias de hoje, as pessoas, elas vão no... Nos dias de hoje, as pessoas, elas vão nas suas igrejas, né? Eles dizem, nos seus templos religiosos, eles vão nos dias de domingo, né? E ficam lá, se congregam, fazem aquele ajuntamento solene, ficam lá rodopiando, batendo palma, dando cambalhota para Jesus, para Deus, esses falsos profetas vagabundos, esses demônios que ficam lá para explorar as pessoas. E eles ficam lá nessas congregações deles, meus irmãos. Essas congregações ficam lá. Muitos fazem até de palhaço. Armam aquele circo lá, né? Que as pessoas... Não circo, né? Que não tem animais, mas é gente. Mas se faz de palhaço lá. É isso mesmo. Se fazem de palhaço lá, aí... Quer inventar da cambalhota, ficar rodopiando. As pessoas lá ficam recebendo demônio. Tu não vê. Tu vai num bar, tu não vê os nem bêbado, nem cachaceiro que bebe pinga, nem que bebe cerveja. Tu não vê eles manifestando lá com demônio. Mas tu vai nas igrejas, é uma demoniada que as pessoas recebem lá. Aí a entrevista com demônio, terrível, meus irmãos. Aí essas congregações, nosso pai não suporta. Nosso pai odeia isso. Detesta isso. Que faz o quê? As pessoas recebem o entendimento do engano, o entendimento do erro, o entendimento que conduz elas à perdição. As pessoas são levadas à perdição por um monte de vagabundo, bispos, pastores, vagabundos, porque eles não trabalham, eles são vagabundos. Eles vão lá e exploram as pessoas. Eles já têm como é que pode dizer, uma cartilha deles para eles poderem falar, de lumbrear. Eles fazem, eles estudam muitos anos as artimanhas que tem, no caso, não artimanhas, e sim as malícias que tem de fazer, de convencer as pessoas que são fracas, estão lá dentro do sistema religioso, convencer as pessoas a dar dinheiro para eles, a sustentar eles.
E assim, infelizmente, eles constroem mais templos religiosos, enganam mais e mais pessoas. Eles continuam milionários, já tinham para lá e para cá, com as coisas, os bens materiais, tudo que eles conseguiu, muitos e muitos bens materiais, tudo que eles conseguiram à custa da exploração do pobre, do aflito, do necessitado, à custa da gordura e da lã das ovelhas. Essas pragas, eles usam a palavra do nosso Pai para poder fazer fortuna. Mistura com o esterco deles, o esterco dos falsos profetas, e dá para o povo. Então o nosso Pai ele fala dessa forma. Na época era aos sábados, muitas vezes nos sábados, hoje é nos domingos. Hoje é nos domingos. As pessoas vão muito mais no domingo. Tem gente que vai todo dia, mas vão muito mais no domingo. E o nosso Pai fala: não suporto festa da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. As pessoas, irmão, a gente tem que congregar, tem que bater palma para Jesus, tem que louvar, tem que orar em pé. Não foi assim que o Pai ensinou, não foi assim que o Messias ensinou. Ao contrário, o pai disse que não suporta a convocação das congregações. Mas no Novo Testamento tem que... Fala que tem que congregar. Meus irmãos, aí é que entra. Algumas coisas no Novo Testamento eles adulteraram o sistema religioso. Hoje o que mais adultera é o sistema evangélico, maçônico, gospel. Hoje o que mais adultera a palavra das escrituras. Eles fazem novas versões, imprimem muitos adultérios. Então tem que ficar esperto a isso. Para você ler em Isaías 56, lá, acho que é o verso 10, né? Vem lá direitinho, Isaías 56, vocês vão ver que todos os pastores, sem exceção, são cães gulosos. Eles só querem saber de devorar as ovelhas, de roubar. Por quê? Porque nós temos um pastor, que é o Messias. O único e bom pastor. O Messias falou: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. São assaltantes. Ou seja, todos que vieram antes de mim falando que é pastor, são ladrões e assaltantes. O Messias falou isso. O Messias está para vir agora, para buscar suas ovelhas. Está para vir agora. Falta pouquíssimo tempo. Ele disse: em 2 dias eu voltarei. Está quase completando os 2 dias que ele ressuscitou, subiu aos céus. Ele deixou a promessa: vou subir aos céus, estou indo, irmãos. Mas em 2 dias eu vou voltar. Ele está quase completando os 2000 anos. É que a gente está no calendário que é 2020. Mas as pessoas, mas nós já estamos em 2020, já passou os 2000 anos. Sendo que mudaram esse tempo, mudaram o tempo e a lei. E ainda por cima eles contam o nascimento do Messias. E para a gente é válido na morte. Então tem alguns anos aí, margens de erro também. Mas está muito próximo, o Messias vai vir aí. Está muito próximo do Messias vir. E ele falou, aqueles que vierem antes de mim, o Messias falou: eu sou bom pastor. O meu rebanho é um. É um rebanho e um pastor. E todos que vieram antes de mim, que se dizem pastores agora, se dizem padres, se dizem fariseus, saduceus, sacerdotes, esses que estão vindo antes do Messias vir, são ladrões e salteadores. Porque o Messias mesmo falou também, sempre falou, não querer ser chamado pastor, não querer ser chamado líder, porque um só é o vosso pastor, o Messias, e todos vocês são irmãos. Então, se tem alguém se passando de presbítero, de pastor, de alguma coisa a mais, é falso pastor, é ladrão e salteador, está aí para poder explorar. Não é para cuidar das ovelhas que eles estão aí para enriquecerem, para subornar, explorar os fracos e necessitados. As ovelhas fracas, espiritualmente, esses líderes religiosos estão ali para poder fazer enganá-las.
Então, meus irmãos, saiba isso, que o nosso Pai detesta, nosso Pai não suporta. Solenidades, juntamento solene. Que é juntamento solene? As pessoas vão nas igrejas, ficam tudo junto lá, tudo ajuntada, fazendo aqueles cânticos, aquelas orações, sendo que o Messias falou: quando você for orar, não seja como os hipócritas que gostam de ficar orando em pé nas igrejas. Aí as pessoas vão para as igrejas ficar orando em pé. É porque o nosso Pai, nosso Messias não suporta isso. Agora o Messias falou, ó, vocês, porém, façam o contrário, ó, entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora teu Pai em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, meus irmãos, esquece esse negócio de orar em pé, de ficar lá louvando, de ficar vendo aqueles... Muitos se fazem de palhaço, mas não são. São malícias que eles usam para poder arrancar o sustento da pessoa, o salário da pessoa. E para isso eles rodopiam, dão cambalhota, pegam aquele... Pegam o paletó, joga nas pessoas, as pessoas caem, as pessoas fazem aquele circo todo, aquele teatro todo. E aí tem entrevista com demônios, aí tem dia que é só o dia dos demônios, né? De muita denominação nessas congregações. Então, meus irmãos, sai disso. Isso é Babilônia. Nosso Pai tá chamando para fora. Sai dela, povo meu. Sai dela, meus filhos. E eu deixei, meus irmãos, o comentário, entendimento dessa passagem com os irmãos. A luz resplandece, reparti o entendimento com vocês aqui, ó. O Altíssimo não suporta reuniões religiosas. Na época, o profeta Isaías diz a palavra do Pai, que é contra os templos feitos por mãos humanas. Na época, as maiores convocações religiosas, festas de idolatria, juntamentos solenes eram realizados aos sábados. Na atualidade, muitas religiões fazem suas maiores congregações aos domingos. No entanto, o Pai do Céu continua não suportando as reuniões das assembleias. As doutrinas religiosas praticadas nos templos, dízimos, ofertas, sacrifícios, campanhas, músicas, aborrecem o Pai do Céu. A obediência ao Pai é sair das religiões, se descontaminar. Sejamos livres do fardo pesado religioso. Crer no Messias, o mandamento dele é que nos amemos uns aos outros. Então, meus irmãos, é simples aí de entender, mas eu sempre deixo esse intento aí com os irmãos, para que os irmãos possam sair. Às vezes a pessoa deve pensar, às vezes tu é duro com os irmãos, é seu sermão, mas, meus irmãos, é para que vocês possam, é para que os irmãos que estão fracos recebam entendimento forte e consigam sair desse sistema. Porque eu sei que é difícil. Sei que é difícil. Eles estudam há muitos anos nisso. Eles já estão aí há muito tempo. Eles fazem de um jeito para as pessoas ficarem agarradas lá. Ficarem presas nesses apriscos dos infernos. Desses demônios. Nesses falsos pastores. Falsos profetas. Meus irmãos, deixa eu encerrar aqui que eu já tô só em pensar nesse sistema religioso podre, desse sistema desses anjos caídos, filhos do inferno. Porque os demônios, eles dão poder para esses líderes religiosos, para eles poderem enganar. Os demônios, eles dão, como é que eu posso dizer, não poder, sim autoridade para eles. Aí, os líderes religiosos enriquecem lá, né? Pronto. Tem vamos dizer assim, os bens materiais dessa terra que o demônio deu para ele, que os anjos caídos deram para ele. Mas agora, esses líderes religiosos têm que pegar
esse poder de ser o líder, né, de ser o grandão lá da religião dele, tem que pegar essa autoridade que os anjos caídos deram para ele e fazer uma coisa. Primeiro, arrancar o seu dinheiro, arrancar o seu salário, arrancar sua pensão todo mês ele vai querer o seu salário. E depois de te explorar, ele tem que fazer a pessoa se perder e serem conduzidas para o inferno. É para isso que os demônios, que os anjos caídos dão autoridade para esses pastores vagabundos, para esses padres vagabundos, para esses filhos do inferno que estão enganando as pessoas. Então, meus irmãos, eu vou terminar esse vídeo por hoje, mas vou deixar aqui, ó, essa passagem de Mateus 6 para uma próxima oportunidade, meus irmãos. Que quando eu começo a falar desses pastores vagabundos, esses mercenários, eu não consigo, assim, eu começo a falar e tem que falar. Mas é para eu entendo para os irmãos conseguirem se libertar disso, sair disso aí, sair da Babilônia, para que não se perca, não se pereça, não incorra nos seus pecados e não participe das suas pragas, dos seus flagelos que vão cair. Porque os pecados dessas religiões já se acumularam até o céu. E o Pai lá de cima está começando a se lembrar, ó, das iniquidades que a Babilônia, que as religiões, que são moradas de demônios, está começando a se lembrar do que eles praticam, tá? Então, meus irmãos, fica aí para uma próxima oportunidade. E até o próximo vídeo. E estejam na paz do Pai e do Messias. Até a próxima.